A Mariane, ela vai arrumando. Boa tarde, gente. Eu estou assim muito feliz. Nós vamos fazer hoje uma roda de conversa, né? Eu não estou acostumada com roda de conversa virtual. O meu lance é fazer roda de conversa, todo mundo se olhando, todo mundo se conversando. Mas nesse momento de pandemia, no momento de quarentena, nós temos que respeitar. Então, nós estamos fazendo hoje a nossa primeira roda de conversa, a violência contra a mulher para além da doméstica. E com 5 mulheres fantásticas, cada uma com a sua experiência, cada uma com a sua realidade, e todas juntas atuando em prol da mulher. Qual mulher? Todas as mulheres, brancas, negras, lésbicas, deficientes, idosas, bissexuais, travestis, transexuais, indígenas, todas as mulheres cabem numa roda de conversa para discutirmos a nossa vida, a nossa dignidade e os nossos direitos. Então, essa é a primeira roda de conversa de várias outras que nós vamos promover a partir de agora. Então, nós estamos aqui com Mariane, Nadir, Cidinha, vou chamar de Cidinha, a Gislene e a Amanda. Então, eu queria agora, meninas, que vocês se apresentassem, né? Fazer uma breve apresentação e já vamos entrar na roda de conversa de hoje no nosso Facebook, ou Sol Massari Oficial. Vamos lá, quem quer primeiro se apresentar? Pode ser. Então, vamos lá, Nadir. Oi, boa tarde a todos e todas. Eu sou Nadir Maria de Jesus Suriano. Eu sou filósofa, sou ativista de alma, de sempre, que eu entendo, né? Sou promotora legal popular e atualmente eu atuo como presidente da Proleg, né, que é uma ONG que forma mulheres, né, para elas ter mais, assim, ficarem mais fortes, saber como lidar com a violência. É um curso assim, bastante legal. E, assim, eu estou assim, do lado da Sol há bastante tempo, né, Sol? E, então, é a luta, é isso daí. Vamos para frente. Conte comigo. Quem quer se apresentar agora? Mariane, pode ser você? Pode sim. Então, vamos lá. Meu nome é Mariane Monteiro, eu sou formada em Direito, estudo Psicologia atualmente, feminista, moradora de Santo André, né, moro no bairro de Camilópolis, e sou militante também em Direitos Humanos, e admiradora do trabalho que a Sol faz, né, conversamos a respeito, né, há alguns anos aí, o trabalho, a trajetória dela, e estou muito em poder compartilhar essa roda de conversa, né, a primeira, inclusive, né, estou muito lisonjeada e agradecida por participar com vocês. Linda! Quem quer agora falar? Eu. Doutora? Eu sou Maria Aparecida, sou médica pediatra, sou docente da Faculdade de Medicina do ABC. Agradeço o convite, Sol, meninas, espero que esse bate-papo venha trazer bastante frutos no tema violência contra a mulher. Muito bom. Gi? No bairro de Camilópolis. Sou militante também em Direito. Sou docente da Faculdade de Medicina do ABC. Agradeço o convite. Tem algum delay aí, né? Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu Tudo estou. bem? Estão me ouvindo? Sim. É que deu um atraso aí na fala. Eu sou Gislene, psicóloga, especialista em algumas práticas integrativas. O que são elas? Só para a gente entender um pouquinho. Acupuntura, aromaterapia, meditação, que é uma ginástica, enfim, são essas práticas que eu tenho especialização. E aí eu agradeço o
convite também para poder de pandemia, né, que muitas violências estão acontecendo e algumas coisas que a gente pode fazer para amenizar um pouco isso. Obrigada, meninas. Ótima, querida. Amandinha, sobrou você agora para se apresentar. Eu sou Amanda Garcia, eu tenho 37 anos, eu sou de Santo André, eu sou advogada, também sou feminista, ativista na defesa das mulheres, né, nos direitos humanos. Eu sou PLP e eu estou presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência aqui de Santo André. E eu estou grávida de 38 semanas, já estou quase dando à luz, e sou usuária do SUS. Então, eu trago algumas experiências para a gente compartilhar de pré-natal, de atendimento à mulher enquanto gestante. Ótimo. Então, assim, ó, nós vamos falar, a nossa conversa é falar da violência contra a mulher para além da doméstica, porque assim, nós sabemos que existe a violência doméstica, nós sabemos que a mulher é morta dentro das suas casas, o lar que deveria ser o lugar maior de segurança, muitas vezes é um lugar que é o covil, é o lugar onde ela apanha, onde ela sofre e onde ela é morta. Mas existem várias outras violências que no cotidiano a mulher ela vai sofrendo e ela não vai se dando conta que ela está sofrendo violência. Então, esse é o nosso debate. Essa roda de conversa, eu vou confessar aqui para vocês, quem estimulou ela acontecer foi a doutora Maria Aparecida, a nossa querida Cidinha. Na live que nós fizemos no sábado passado, ela veio trazendo algumas questões e que eu perguntava assim, mas isso é violência, doutora, mas isso é violência. E eu nunca me antenei que eram formas de violência contra a mulher. E ela me despertou muito, ela me deu uma aula, e eu sei que essa aula foi para todo mundo e para todas as que ouviram. Então, essa roda de conversa, ela está acontecendo porque a doutora Cidinha, ela fez a proposta, a gente acatou, e ela vai ser agora, vamos fazer várias rodas. Então, é para além mesmo da doméstica. Então, eu queria pedir aqui para o grupo, se tudo bem, a gente começar pelo relato da Amanda, que sofreu uma violência, que não foi a doméstica, né? E que a partir desse relato, a gente vá fazendo esse debate sobre todas as violências que são, inclusive, subjetivas. Tudo bem? Tudo bem. Então Amandinha, você tem aí o seu... Você consegue fazer o relato em uns 5 minutos, depois você vai complementando? Vou resumir só pra gente. Se tiver muito, você me avisa. Tá bom? São as violências sutis também. São essas que passam em forma de cuidado, são essas em que a gente sente que tem alguma coisa errada, mas acha que é para o nosso bem. E aí vai seguindo. No Natal, eu não costumava ouvir muitos relatos, né? Agora, talvez pela minha fase gestante, eu tenha vivenciado situações, vivido situações, né? E eu estou fazendo 2 pré-natal, um pelo convênio e pelo SUS. O SUS é muito bom, eu acredito muito no SUS, e eu fiz a escolha de fazer o pré-natal no postinho de saúde aqui próximo da minha casa. E logo quando começou a pandemia, mudou, né? A gente entende a gravidade e as necessidades das mudanças, mas também as limitações dessas mudanças, porque parece que receberam uma carta em branco para falar, Covid, não pode, não pode, não pode, e vão tirando todos os nossos direitos e as informações. Então, assim, o primeiro problema que eu tive no meu pré-natal foi que cortaram o meu acompanhante. Desde a entrada na UBS até a consulta, tem que dialogar, e quando você fala, por que o meu acompanhante não pode? Não vai dar chilique. Então, assim, me chamaram de chiliquenta. Eu não estava dando chilique, eu estava dialogando, perguntando só por que ele não podia entrar, se estávamos de máscara, estávamos
em quarentena. Aí, não, tudo bem, não precisa dar chilique, entra. Aí, assim, depois de questionado, liberavam o acesso. Aí, ok. Quando chegou na consulta, a médica estava fazendo a consulta com a porta aberta. Eu me senti muito constrangida, tinha alguns assuntos delicados para se falar, e eu estava ouvindo todas as consultas que aconteceram antes de mim, ouvindo o coração, ouvindo as orientações, a médica examinava, né? Eu comecei a ficar até com calor. Eu falei, meu Deus, minha consulta vai ser com a porta aberta. Quando chegou na minha consulta, eu pedi para fechar a porta, ela ficou brava. Então, assim, algumas mulheres acham que tudo bem fazer a consulta de porta aberta. Mas o que é interessante é a gente saber como eu me sinto com a porta aberta na hora da consulta. É meu direito fechar a porta? Não é? Então, assim, essas reflexões têm que ser colocadas para a gente saber o que quer, não colocarem goela abaixo na gente as situações. Eu fui culpabilizada até por sintomas. Ah, eu tenho azia. A culpa é sua, você não se alimenta direito. Mas nem fui questionada com relação à minha alimentação. Eu reclamei de sangramento na gengiva. E a dentista, sem me examinar, eu estava de máscara, me disse que é porque eu não escovava os meus dentes. Então, assim, triste. E sempre, quando eu manifestava algum sentimento, algum inconformismo, é porque eu estava sensível, é porque gravidez é assim mesmo, porque vai passar daqui 9 meses. Então, assim, nos exames também, alguns exames são importantes para a gente que o acompanhante esteja junto, são momentos emocionantes, ou são momentos decisivos, onde a gente tem que tomar uma decisão por algum resultado não muito bacana no exame. Então, eu tive uma experiência em que o meu exame deu uma coisinha lá no ultrassom morfológico, eu estava super apreensiva e não queriam deixar o meu acompanhante entrar comigo para receber a informação, para se precisasse tomar uma decisão, eu pudesse tomar uma decisão consciente, porque eu estava muito abalada. Então, assim, um monte de coisinhas que foram acontecendo no curso do meu pré-natal, que quando chegou no final, quando começamos a receber relatos de mulheres dizendo sobre a privação do acompanhante na hora do parto, fez sair da casinha mesmo, fez ter surto de, meu Deus, eu vou parir sozinha e agora o médico vai fazer o que quiser comigo, não vai perguntar o que eu quero, não vai validar minha decisão, porque a gente não tem a explicação de um procedimento para decidir se quer o procedimento ou não. Ele é imposto. Não temos muitas opções. Essa opção, eu senti na minha pele que nem sempre temos opções. Temos imposições e nem sempre são coisas tranquilas, são violências. Então, a gente tem que prestar atenção, dialogar para identificar essas violências sutis, porque às vezes passa como cuidado, como proteção, e sempre culpabilizando a mulher. Se você não fizer isso, seu bebê vai morrer. Se você não fizer tal coisa, você que sabe. Se você morrer, eu ouvi algumas vezes que eu poderia morrer se eu continuasse engordando, que eu tinha que caber dentro de uma tabela lá, que senão a minha pressão ia subir, o meu bebê ia morrer, eu tenho histórico de aborto. Então, assim, foi um pesadelo, uma sequência que fez eu caminhar até o final, com bastantes preocupações com relação ao dia do meu parto, se vai ter violação do meu direito. E aí nós começamos a receber denúncias de mulheres que pariram durante a pandemia e até chamamos várias pessoas da rede para dialogar e foi muito frutífero, inclusive. Então, assim, a gente precisa reclamar quando acha que não está legal. Por quê? Porque eles ouvem. A reclamação na ouvidoria é importante. A conversa em roda é importante para a gente saber o que é certo, o que é errado, poder reclamar e não silenciar. Porque a gente tem a cultura do silêncio. Ah, não vou reclamar, dá muito trabalho. Gente, dói demais reclamar, mas não tem outro caminho. A gente tem que fazer
reclamações, tem que dialogar, tem que pedir ajuda. Eu fui acolhida, o Sol me acolheu, Nadir me acolheu, as PLPs me acolhem. Então, assim, uma hora a gente está defendendo alguém, outra hora a gente está sendo acolhida. E é muito importante na resistência esses diálogos. Então, foi mais ou menos isso. Eu resumi um pouquinho. Mas é isso. É a importância de você dizer o porquê que você precisa do seu acompanhante. Eu verbalizei muitas vezes que eu precisava do meu acompanhante porque eu estava apreensiva com o resultado de um exame e não houve humanidade. Não houve humanidade em nenhum momento. Você não vai ser atendida com acompanhante se não quiser, é problema seu. Sendo que eu precisava daquilo naquele momento. Então, assim, são questões de direito, de bom senso e de humanidade. Então, a gente não quer brigar para ter uma vaidade. Pergunte para si, eu preciso disso? Preciso. Então, bate o pé. Essa é a reflexão que eu trago. Bom, a partir desse depoimento, né, a Amanda, quando ela me ligou, ela estava abaladíssima, ela estava muito estressada, ela estava chorando, ela estava muito preocupada, e a gente fez o acolhimento, como ela disse. Mas eu queria agora ouvir, assim, um pouco o que vocês podem trazer. Então, quem gostaria de começar a tecer os comentários? Eu posso começar. Tá, beleza. Amanda, você, por alguns momentos, você tentou falar para as pessoas que você queria o acompanhante e eles diziam que não. E você tentou falar com mais alguém, além daquela pessoa que estava ali na hora ou não? Então, eu estava com o Denis, meu marido, né, meu acompanhante, e todo momento, eu tentei perguntar por quê, qual era o fundamento, por que estavam fazendo essa restrição do direito, e aí as pessoas, elas verbalizam, né? Primeiro me chamou de chiliquenta, depois deu um passo atrás, me deixou entrar. Eu estava chorando, porque foi início de pandemia, já estava tudo me assustando. Então, assim, naquele momento, as pessoas viam o que estava acontecendo, ninguém se manifestava, só que na medida em que eu debatia, que eu dialogava, as portas iam se abrindo. Sim. E a minha dor é que eu vi muitas mulheres ali que mal falavam português, que não tinham a mesma sorte que eu para dialogar, mesmo chorando. Então, assim, depois eu fiz as reclamações na Secretaria de Saúde, na própria UBS, tudo direitinho. Então, como é que vocês veem isso? Porque isso é uma violência para além da doméstica, né? Eu posso, se vocês me permitirem, pedir para a doutora Cidinha fazer uma fala, uma intervenção, tudo bem para as demais? É muito difícil. Nadir, Mariana, tudo bem? Então, né? Doutora Cidinha, se você quiser falar, porque assim, ela me alertou para tantas violências que as gestantes e as mulheres que têm o bebê sofrem, que a gente tem que fazer alguma coisa mesmo. Então, doutora Cidinha, se quiser fazer algumas falas. Uhum. Então, essa questão da pandemia, ela veio de uma forma muito abrupta, né, e que somente o pânico deixava as pessoas pensar só no pânico. Não tivemos estrutura adequada, e políticas públicas adequadas no sistema de saúde para poder estar atendendo os nossos pacientes, né? E eu acho que a gente aprendeu muito, né, com essa epidemia. Pelo menos para mim foi um grande aprendizado, né? A gente pode sim fazer um atendimento humanizado, né, respeitando os critérios de segurança, não só para os pacientes, como para os profissionais também. Então, hoje, né, depois desses meses de experiência, a gente vê que não tem problema a gestante, o acompanhante da gestante durante a consulta, todo mundo de máscara, de álcool gel. Então, isso já não é mais um problema. No início foi sim para todo mundo estava em pânico, né? E aí,
isso demonstra também, essa situação que a Amanda passou, demonstra muito a nossa cultura machista, né? Então, entra a mulher, o homem fica de fora, né? Então, isso vem de um reflexo de uma cultura machista. Não é a mulher que está grávida, é o casal, entendeu? O casal está grávido, o casal tem que comparecer à consulta. Então, a gente tem que mudar esses conceitos. Então, eu falo pela minha experiência na pediatria. Todo mundo sabe que na maioria dos serviços públicos e até privados, né, convênios, só se permite um acompanhante com a criança, né? E aí, quando me perguntam, eu falo, quem é o acompanhante é o pai, então ele tem que estar junto, sim. Ele é pai, ele tem que assumir o papel, e eu não posso ser machista, né, de querer só a mãe na consulta, porque o pai tem as suas responsabilidades também. E aí, quando entra o pai e a mãe na consulta para eu atender a criança, eu me dirijo muito mais ao pai do que à mãe, né, na tentativa de cutucar mesmo, de ver as responsabilidades. Eu pergunto para o pai o que a criança come, quantas vezes a criança evacuou, né, se a vacina, e o pai, a maioria não sabe responder. E aí, eu percebo que a ficha cai, né? Então, esse pai percebe, eu não estou fazendo papel de pai, eu não sei nada sobre o meu filho. Então, é uma maneira que eu adquiri de quebrar na minha prática médica a cultura machista, né? Então, eu vejo essa experiência da Amanda deste jeito. Nossa, que fantástico. Nadir, enquanto o PLP, aí... claro, Gi. Eu queria retomar porque eu fiquei com problema na internet. É que eu achei que você estava congelada. Eu comecei a falar e aí não estou. Então, Amanda, eu estava querendo me referir a respeito do como você persistiu ou não, porque, assim, muitas vezes a gente não percebe, são coisas bem pequenas que fazem toda a diferença e geram um clima emocional muito mais tenso, né? Eu estou falando isso porque eu citei um exemplo que eu vivi e eu acho que eu vou falar aqui em público para as pessoas perceberem que às vezes é uma coisa que você fala, é boba, mas que acontece de uma forma que você fica tensa, né? Quando eu fui fazer o exame de Papa Nicolau, estou lá naquela posição terrível que ninguém gosta, né? E a médica fala, se você não relaxar, você vai quebrar o meu espéculo. Eu jamais imaginei ouvir isso de alguém, né? E aquilo me deixou de tal forma travada que eu falei, gente, e agora? O que eu faço? Eu estou na mão dessa pessoa, eu estou vulnerável, eu estou exposta na mão dessa pessoa, e essa pessoa me tratando desse jeito, né? Então, assim, eu saí ali sem saber, perdi o rumo. E olha que eu sou uma pessoa consciente, militante, né? Eu perdi o rumo, sem mais nem menos. Falei, gente do céu, o máximo que eu queria, quando eu saí de lá, eu não quero mais ver essa mulher na minha frente. E aí eu fiz a denúncia, como você fez, né? Em outros momentos, tal. Então, por que eu estou falando isso? Porque é importante que, às vezes, a gente passa por situações tão constrangedoras que a gente não percebe que aquilo causou um mal-estar e te lesou, entendeu? A gente só vai perceber depois, né? Então, quando a gente consegue falar na hora, né? E fala, não, peraí, por que você está me tratando desse jeito? Né? Por que você acha que o meu marido não é importante? Meu marido é importante estar aqui, sim. Né? Então, isso para mim faz diferença. Quer dizer, é mostrar o óbvio, né? Que muitas vezes esse óbvio não está claro para o profissional que está ali na sua frente. Né? E muitas vezes tem a ver com a cultura machista, tem a ver com a falta de informação do profissional, tem a ver com um treinamento desqualificado nesse aspecto, né? Então, a questão da humanização, ela entra na saúde para tentar diminuir um pouco esses desconfortos, né, que você está. Porque, assim, quando a gente vai no espaço de saúde, você não vai porque você está bem. Você vai porque você precisa de cuidados. Se você precisa de cuidados,
você espera, as pessoas ficam tão no automático que elas não percebem esse tipo. Que eu te perguntei para tentar entender um pouquinho melhor, mas assim, você teve uma reação clássica dos profissionais da saúde de uma forma geral. E que muitos fazem sem ao menos saber que estão fazendo isso, como a própria Cidinha falou, né? De repente, assim, eu vou começar a perguntar para o pai a respeito dessa gestação, dessa criança, né? Para ver se ele começa a perceber a importância que ele tem nessa situação, nessa circunstância, né? Era mais para entender um pouquinho isso. Nossa, assim, intervenções. Vamos só escutar a Nadir, Amandinha, e você fecha, porque você é a mulher que sofreu a violência e a gente vai discutindo com você. Nadir, a partir do que a Amanda falou, que a doutora Cidinha trouxe de considerações, que a Gi trouxe agora de considerações, você sendo uma mulher, né, PLP, uma pessoa que está à frente de uma instituição, que é a Proleb, que faz a defesa da vida das mulheres, como é que você enxerga tudo isso? Eu acho isso daí tudo muito lamentável, né? Que ainda esteja acontecendo isso. Eu não imaginava a Amanda ter passado por tudo isso, né? E isso daí é bastante mulher que está passando por isso. Às vezes, do lado da sua casa, uma amiga sua. Então, eu vi o relato da Amanda, eu me lembrei, eu tenho 4 filhas, e a doutora falar dela também, eu já sofri muita violência também, muita, entendeu? Mas a importância de ter o acompanhamento dela, né? O companheiro seguindo ela nas consultas. Né? Não, assim, eu acho bastante grave tirar esse direito da mulher, né? A mulher, por exemplo, quando você, ainda mais agora, nessa época de pandemia, quando você está grávida, você fica muito preocupada, muito suscetível, né? E ainda houve todas essas barbárias, né, sobre o direito que ela teria, que tudo isso que reprimiram ela é direito dela, né? Então, é assim, bem preocupante hoje. Aí. E essa violência, ela não é de hoje, ela vem há muitos anos. Né? Há 50 e poucos anos atrás já tinha essa violência também. Eu me lembro que quando eu sempre fui muito problemática para ser mãe, ter filho, nunca pude tomar anticoncepcional, gravíssimo, né? Então, eu me engravidava, assim, passava debaixo de umas horas, já estava grávida. Era uma coisa triste. Aí, da minha segunda filha, eu fui no médico, tudo, e ele me disse assim, eu falei para ele, eu não estou feliz, eu não queria estar grávida, acho que eu não estou, não, é impressão. Aí ele falou assim, bonitinha, vai ver que você pegou da toalha. Né? Você vê que são vários tipos de agressão. Isso daí também eu não esqueço nunca mais. Isso daí ia falar que eu peguei da toalha. Queria dizer que eu era virgenzinha, né? Olha só as violências. Teve uma outra também que marcou muito a minha filha, né? Quando ela foi ter o meu primeiro neto, foi que o médico, né? Ela estava sentindo muita dor e ela era nova, tudo, primeiro filho, ela começou a chorar, reclamar de dor. Ele falou assim, na hora que você estava lá no bem bom, você não fez nada. E agora você fica aí, cala a boca, aguenta. Sabe? Isso daí é coisas assim que as mulheres passam, e nem todas têm essa condição de estar falando. Sabe? Tem muitas que às vezes não tem família para acompanhar, não tem ninguém para brigar por elas. Então, eu acho assim, bastante importante o que essa reunião de hoje, o que a doutora está falando, é muito bom, sabe? É o que precisa hoje. Porque a violência é demais mesmo, demais, demais. Fico chocada quando eu falo com as mulheres, fico chocada. É triste, a gente ri para não ficar assim desesperada. Se defender, não pode... Mulher não pode ficar, assim, se escondendo, né, com medo. A mulher,
ela tem, assim, ela é um indivíduo soberano, né? A mulher é extraordinária, então ela tem que realmente depender. Parabéns, Amanda. TLT, maravilhosa. Fala, Amanda, o que você queria falar. Bom, primeiro eu quero falar para a Gi, para a Nadir, eu sinto muito pelas violências que elas sofreram e perceberam. E doutora Maria Aparecida, obrigada por fazer a diferença, por ter esse olhar mais gentil, mais humano. E outra coisa, a questão que a Gi pontuou sobre o já falar na hora, como um princípio até terapêutico, para trabalhar esses traumas no futuro, porque sim, ficam traumas, não é bobagem, é um momento muito delicado, né? E também essa questão de verbalizar e dizer o porquê que você precisa do acompanhante também veio de um estudo que nós fizemos entre as advogadas da frente, Malu, nós nos reunimos para dar uma estudada na legislação que mantém os direitos da grávida, inclusive no período da pandemia, inclusive para o acompanhante, e aí nós nos debruçamos sobre um enunciado para interpretá-lo, um enunciado, se eu não me engano, da ginecologia obstétrica, se não me fale a memória aqui, que dizia sobre o acompanhante no pré-natal, sobre analisar a necessidade daquele acompanhamento na consulta. Quem faz essa análise? A mulher. E tem que verbalizar. Eu preciso de acompanhante ou eu estou legal? É uma consulta que está tudo bem? Então, isso foi um ponto assim de reflexão muito profunda, porque o tempo todo eu verbalizei o motivo que eu precisava do meu acompanhante. Eu estava 30 dias esperando pela consulta, com um diagnóstico no meu ultrassom morfológico que eu não sabia se era grave ou não. Meu bebê estava muito pequeno para a idade, PIG. Então, assim, eu fiquei com essa informação que eu não sabia muito bem o que era, se era grave, se não era, se. Só frisei uma frase. Você vai fazer o exame, se der alteração, você já fica no PS. Então, para mim, foi grave, do jeito que eu recebi aquilo e a falta de orientação até para continuar. Esperei por 30 dias, refiz o exame, não soube o resultado, e imediatamente fui para passar na consulta. E quando eu estava aflita pelo resultado, há 30 dias eles já falaram, não, você vai ter que ir sozinha. Eu falei, mas se eu tiver que ir para o PS, se eu tiver que tomar uma decisão? Então, o momento todo que eu explicava o que estava acontecendo, eu já chorava e dizia, eu não estou em condições de receber uma resposta de um diagnóstico sozinha. Eu tenho histórico de aborto, então toda a consulta para mim era medo, até eu saber que estava tudo em paz. Então, assim, a importância de verbalizar, eu preciso do acompanhante por esse motivo. Então, assim, por conta da legislação e até para o profissional poder te devolver a humanidade que você precisa. Então, a gente vai seguir a roda, a gente vai seguir a roda assim, vem a doutora Aparecida, vem a Gis, vem a Nadir, porque a Mariana, ela congelou e ela não voltou. Então, doutora Maria Aparecida, ouvindo essa parte agora do relato, junto com o seu trabalho, que a gente, né, percebe e tem muitas vozes que falam que o seu trabalho ele é diferenciado, né? Como é que você enxerga tudo isso? Como é que você pode colaborar nessa roda de conversa com as mulheres que estão nos ouvindo? Mulheres e homens. Então, infelizmente, esse tipo de violência acontece, né? Eu acho que já melhorou bastante, né? Até um tempo atrás era muito pior, né? E não tem só a violência no atendimento médico, né? A mulher, fora de casa, sofre muitas outras violências, né? Então, a gente tem que mudar essa cultura, né, que a história impôs, né, com relação à submissão da mulher perante a decisão do homem, perante as regras, né, sociais. A gente tem que mudar tudo isso. Então, é importantíssimo a gente estar sempre conversando, sempre dialogando, mostrando
eu não vou defender o serviço de saúde, mas será que esses profissionais tiveram um encontro, uma conversa sobre humanização? O profissional também ele não recebe essa orientação, né, de humanização. Já fizemos muito isso em outras épocas, isso foi muito bom, foi muito positivo, e a gente vê os frutos até hoje por aí. Então, é um serviço, uma conduta que a gente tem que fazer sempre, né? Ela é contínua, né? E a gente consegue os frutos, né? Orientando, humanizando o atendimento profissional. Então, acho extremamente importante estarmos sempre mostrando, pontuando, que eu, enquanto profissional da saúde, fico imaginando, será que aqueles profissionais que atenderam a Amanda têm essa consciência? Será que eles foram capacitados no quesito humanização no atendimento? Ou será que eles estão só em pânico por conta de uma pandemia? Então, eles têm que ser capacitados, eles têm que ser humanizados para mudar essa postura que, infelizmente, a gente vê muito por aí. E pensar também, assim, eu acho que é importante pensar assim, o quanto eles, nesse momento, todos os profissionais de saúde também estão sendo violados, violentados, e a gente faz uma corrente. Eu só queria, doutora, antes de passar a fala para as outras, que foi algo que me bateu muito na sua fala, né? Que você fizesse aquela desconstrução da lenda urbana do leite materno e como a mulher é violentada quando é colocado que o leite dela é fraco. E aí a gente já passa para as outras complementarem também essa sua fala. Pode ser? Pode ser. Então, fica aí a dica, Amanda. Pelo que eu entendi, é o primeiro filho, né? Você não tem nenhum filho. Então, eu já vou te dar uma dica, né? Não existe leite fraco, né? O leite é adequado para o bebê. O leite, ele se modifica, a composição do leite materno, ela se modifica ao longo do dia. Em algum momento do dia, ele está mais ralo, porque a criança precisa de mais proteínas para fazer os seus anticorpos, por exemplo. Em outra parte do dia, a criança precisa mais de gordura, então o leite vai ficar mais grosso. Então, isso se modifica ao longo do dia, ao longo dos dias e dos meses, né, e dos anos. Então, o leite vai mudando a sua composição de acordo com a necessidade nutricional do lactente, né, e ele, então, muda as características. E, às vezes, a mulher que não tem essa informação tem a iniciativa de achar que seu leite está fraco, que ele está mais ralo ou mais denso. Então, não tem leite fraco. A natureza é muito sábia, ela sabe o que o recém-nascido lactente precisa e ela vai construir esse leite de acordo com essa necessidade nutricional. Tá? Então, fica a dica aí. Porque a gente escuta assim, né? Nossa, você está com leite fraco, você não está comendo, você não está se alimentando. Eu até fiz uma brincadeira semana passada com a doutora. Toma Malzibir, você vai ver como o seu leite vai engrossar. Não toma. Não toma, não toma. Então, assim, a mulher, ela é culpada porque o leite que ele está fabricando é fraco. Então, não existe essa culpa. É uma violência que se faz com a mulher, que já está sob pressão, já está tensa, está tendo que dar de mamar, às vezes a criança aperta mais o seio racha, a criança chora, tem uma série de questões e ainda ela tem que ouvir que o leite é fraco, você não presta, olha, nem para fazer um leite para o seu filho você sabe. Então, isso é uma forma também de violentar a mulher. Então, eu queria escutar a Giz, depois a Mariana, que ela conseguiu voltar, para a Mariana também fazer as falas dela, e a Nadir. Então, vamos lá, Gi. O que você, nisso tudo que a gente está falando, como é que você vem olhando tudo isso? Então, eu só queria retomar a questão da humanização, que a primeira vez que eu vi esse termo num seminário, eu questionei o profissional que estava fazendo a palestra, porque eu falei assim, mas como assim humanização? Eu profissional da saúde mental,
acho muito esquisito falar de humanização para humanos, como assim, né? Então, aí foi o termômetro da discussão, porque você vai sensibilizar o ser humano para ser humano. Então, veja como isso é doido, isso é doentio, né? E a gente valida isso, né? A gente, profissional da saúde, a gente valida. Não, vamos fazer um curso de humanização, vamos fazer um treinamento de humanização. Parece tudo gado, né? Parece tudo animal que tem que ser humanizado. É muito esquisito. Eu estou provocando isso porque é uma coisa que a gente, profissional da saúde, cai nisso, né? É uma cilada a gente trabalhar a questão da humanização. Mas, na verdade, a humanização que a gente considera é uma sensibilização na questão da linha de cuidado para a pessoa, né? Como que eu vou cuidar? Cuidar com mais atenção, com acolhimento, com escuta, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Por que é difícil para ela ser dessa forma, né? Por que ela não está aceitando o tratamento convencional? Então, se ela está mostrando uma diferença, é porque ela está diferente, né? Então, tem que ter outros protocolos para acolher essa necessidade dessa pessoa, porque às vezes a pessoa ela precisa mais do que está sendo oferecido para ela, né? Então, acho que isso é fundamental a gente perceber e, ao mesmo tempo, assim, não é exigir, mas é mostrar para esse profissional que você precisa além daquilo que ele está ofertando, né? Então, se você não tem condições de me orientar, de acolher o que eu estou pedindo, então eu quero falar com outra pessoa, né? Alguém aqui, algum responsável, porque eu quero que isso seja atendido, né? Que essa minha necessidade seja atendida, né? E aí, assim, a gente sabe que todo o processo de transformação corporal, né, como, por exemplo, a gestação, né, a questão da amamentação, o corpo todo da mulher se altera, né, para preparar o recebimento de um feto, aí as mamas ficam inchadas, tem gente que o nariz cresce, que a bunda cresce, né? Então, assim, fica totalmente transformada, né? Então, para isso, a gente tem que ter um apoio psicológico para essa pessoa que está se transformando dessa forma. Para quê? Para que ela não considere o ser humano que está sendo gerado dentro dela um obstáculo. Uma coisa que, assim, nossa, você está mudando a minha vida, você está bagunçando a minha vida, bagunçando a minha cabeça, e muitas mulheres piram no começo da gestação, elas não querem ficar grávidas porque é uma mudança muito grande em todos os sentidos, né? Então, para isso, a gente tem alguns apoios, né? O apoio psicológico, a gente tem a auriculoterapia, que dá uma acalmada também, né? Que são os pontinhos na orelha, que você pode estimular o leite materno, de repente, assim, está difícil a estimulação, então, a aurículo ajuda, né? É um processo mais sutil, né? É uma saúde mais tranquila, né, para desenvolver nessa pessoa, mas, ao mesmo tempo, ela pode se beneficiar. Ela vai ficar mais calma. Quando a mãe começa a produzir mais o leite, ela vai ficando mais calma, mas, ao mesmo tempo, vai exigindo mais disposição física dela, física e emocional. Eu imagino o tempo todo alguém dependente de você para se alimentar, para dormir o tempo todo, 24 horas, né? Então, isso é uma mudança muito grande. Então, por isso que eu sempre falo, eu falei, gente, ser mãe é um desafio, né? É uma coisa totalmente diferente para a mulher. E também para o marido que está acompanhando, também vai sentir essa diferença. Porque a mulher está sofrendo as transformações e é tudo nela, né? Então, ele, como companheiro, vai ajudar a acalmar um pouco tudo isso, né? Então, a orientação do pai nesse momento é super importante, né? Para que ele possa acolher mais essa mulher da forma como ela está, né? E, inclusive, isso vai amenizando todos esses efeitos, esses impactos emocionais que geram ansiedade, depressão,
síndrome do pânico, tem mulher que nunca mais eu vou engravidar na minha vida, eu não quero isso, né? Então, eu estou falando os excessos, mas que normalmente acontece na mudança quando você tem uma percepção mais ajustada de você mesmo, do seu corpo, do seu emocional, né? Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente fica exigente e precisa de mais apoio em relação a isso. Então, a prática integrativa e complementar, ela vem nesse sentido para te apoiar. Um exercício de respiração, que seria uma meditação breve, né? A meditação também auxilia muito nesses casos, né? Inclusive para fazer essa criança dormir, né? Uma massagem, né? A automassagem, a Chantala, que é uma massagem para criança, que você coloca a criança no seu colo e você vai massageando a criança. Ah, mas eu não sei direito. Vai mexendo no corpinho da criança, vai massageando, vai fazendo um toque suave, gostoso. O toque é essencial para o desenvolvimento humano, né? Então, muitas vezes, não é só dar o peito, é dar o peito, mas é fazer o toque. Ah, não é só trocar a fralda, nem o pai também, né? O pai também tem que tocar essa criança com amor, com cuidado. Vai lá, mexe na mãozinha, nos pezinhos, né? A criança precisa sentir isso, né? Então, nós, enquanto seres humanos, precisamos dessa questão do acolhimento, da proximidade. Então, por exemplo, tem gente que fala, não, a criança tem que dormir no berço sozinha. A criança, enquanto está em desenvolvimento, Cidinha sabe bem disso, ela precisa do carinho, do corpo da mãe, do corpo do pai, de quem estiver cuidando. Ela precisa disso, porque ela está chegando no mundo e, meu Deus, e aí, né? Quem que vai cuidar de mim? Como é que vai ser? Então, essa aproximação é que cria o vínculo mais saudável possível, mesmo que a mãe não saiba o que fazer. Ah, eu não sei o que fazer, mas traz para junto do seu peito, fala para o pai, coloca a criança perto do peito, a criança vai ouvir o batimento cardíaco, e é uma coisa prazerosa. Muita gente fala que não, imagina, é bobagem. Coloca para perto, deixa juntinho, é gostoso. Ah, não sei o que fazer, não faz nada, só encosta. Né? Isso é fundamental para o desenvolvimento. Para a mãe, para o pai, principalmente para a criança. É outra dica. Nossa, quanta coisa assim que a gente vai observando e que são formas de acolher, são formas de carinho e que a gente sai dessa roda da violência. Então, agora eu vou chamar a Mariane, né, que ela estava aí com um probleminha na internet, ela conseguiu voltar agora, também para ela se colocar nessa questão da violência contra a mulher, para além da doméstica. Acho que percebeu que a gente, sem querer, a gente foi levando mesmo para a questão da gravidez, do parto e pós-parto, né? Então, a gente, sem querer, a nossa roda de conversa, ela foi afinando para que violência nós estamos falando. Então, vamos lá, Mariane. O início da vida, né? O início de tudo. Inclusive de pensar, né, em todos os relatos aí quanto à violência, de que nós temos o mínimo de entendimento sobre os nossos direitos. Lembrando que muitas mulheres não têm acesso e não têm em mente quais são os meus direitos, o que é violência, né? Ao compartilhar, a gente tem um entendimento do que é violência, né? Mas muitas apenas internalizam, né? E pior do que internalizar, reproduzem, né? Então, existe a lógica da clínica ampliada no Sistema Único de Saúde, que vai de encontro a isso, né? Ao indivíduo, não enquanto doença, mas que é o saber médico, né? Que, inclusive, está aí presente em todas as falas, mas enquanto portador de direito, né? Tá aí a psicologia atuante nisso, a assistência social atuante nisso, dentro do SUS e do programa Humaniza SUS, na política, né, de humanização do SUS. Falas que a gente pensa que é de um tempo, isso ocorre, Amanda tá aí provando que isso ocorre ainda, né?
Sim. Então, eu acho muito importante essa roda de conversa, exatamente por isso, né? Nós precisamos falar e para que outras pessoas também saibam quais são os seus direitos, as mulheres saibam e se apropriem disso, né? Qual que é o limite, o que é uma violência. Eu acho super importante a gente trazer luz também a isso. Nadir, mais alguma coisa, Mariane? Você quer contribuir, colaborar? Não. Nadir? Então, vendo todo mundo falar, doutora, Sol, você não acha que tinha que criar uma lei, algo público para, a cada 6 meses, 1 ano, ser feita uma reciclagem? Porque eu acho assim que essas mulheres que também trabalham nesse local, elas sofrem as violências também em casa, né? E às vezes elas podem estar levando também esse sofrimento. Então, se tivesse essa política para abraçar, para, como se diz, fazer treinamento, reciclar, ia melhorar bastante, não seria bom? Então, a Nadir, assim, a Nadir traz uma coisa interessante, né? Quantas vezes uma médica, uma enfermeira, uma recepcionista, ela sofreu uma violência dentro de casa e ela vai para o trabalho com um nó na garganta e aí ela acaba também descarregando aquela violência na outra mulher, né? Então, assim, acho que, assim, olha só como a gente tem que pensar sempre, nada justifica o que aconteceu com a Amanda e o que acontece com várias mulheres, não justificamos. Não estamos passando pano aqui para ninguém, né? Mas talvez temos que pensar nisso, né? E aquela pessoa que está lá no hospital, ela também pode ser que ela sofreu uma violência. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de uma mulher que, olha só como é longe, né? Em 91, eu trabalhei na PAI de Diadema. E a moça que fazia a limpeza já era uma senhora. Eu tinha, naquela época, 21 anos e ela tinha 46. Então, não foi assim que a gente tinha uma distância de idade. Então, ela queria ser chamada de senhora, tá? Então, ela me contou, assim, que ela estava dando à luz. Quando a criança saiu de dentro dela, o médico falou assim, ela tinha 35 anos, 36, o médico falou assim, fulana, você trabalha na PAI, né? E ela falou que não, ela falou assim, trabalho, então, de lá terá um próximo aluno. Foi assim que ela descobriu que a filha dela tinha síndrome de Down. Na hora. E ela falou assim, que na hora ela não sabia se ela chorava, se ela riu, ela falou assim, que ela entrou num desespero, eu lembrei disso agora porque veio muito forte, né? Ela falou que ela entrou num desespero tão grande, porque ela falou, como que lá, quando a filha dela saiu, ele diz isso para ela. Então, isso foi de uma falta de sensibilidade, Gi, que eu concordo com você, né? A falta de sensibilidade. Então, nós temos que rever tudo isso. Isso foi uma violência contra a mulher naquela hora. Então, assim, a gente não pode desprezar a violência física que deixa marcas no corpo, a gente não pode desprezar o feminicídio que mata, mas nós temos que pensar nessas marcas que trazem. Então, assim, Gi, quando você fala da sua violência que você recebeu naquela hora, se você não relaxasse, você ia quebrar a espátula, quando você traz isso, na realidade, você não superou, né? Isso te marcou. Né? E se nós olharmos para nós, enquanto mulheres, quantas marcas de violência a gente traz? A doutora Cidinha com certeza traz, a Nadir traz, eu trago, a Mariane traz, e todas as mulheres, em algum momento, nós fomos violentadas. E aí eu concordo com vocês que é a falta de sensibilidade, é a falta de diálogo, é a falta de nós nos colocarmos no lugar do outro e da outra. Então, assim, quando a Amanda me ligou desesperada, chorando, né, eu me coloquei na hora no lugar dela como grávida e eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar assim desesperada. E o meu receio assim, nossa, a pressão dela vai subir, ela vai ter um troço lá, mas eu tenho que ficar calma, eu não posso virar
nessa neura dela e eu tenho que passar a calma para ela, porque naquela hora a gente tem que se colocar no lugar, né? Então, falar da violência contra a mulher realmente é para além da doméstica. Cada uma aqui trouxe um pouco, cada uma aqui trouxe uma experiência disso, né? Então, nós não podemos falar uma coisa só. Claro, claro. Em relação ao que a Nadir estava comentando, a respeito de treinamentos e tudo mais, né? Então, assim, dentro do Humaniza SUS, existe um dos itens que é um cuidado para o cuidador. Então, quem cuida do cuidador? Cuidando do cuidador. Então, aí, nessa fase, a gente tem uma série de capacitações para ajudar o profissional da saúde a ser melhor do que ele é no momento da sua atividade, entendeu? Então, o cuidando do cuidador é extremamente importante. Por quê? Porque é ele que atende, é ele que recebe, é ele que fica o dia inteiro lá na atividade, né? Então, a gente promove também, em alguns momentos, por exemplo, grupos de auriculoterapia. A gente promove aos funcionários também, né? Para que eles também possam se beneficiar. A Cidinha sabe disso. Quando a gente trabalhava lá no antigo Pronto Atendimento Central, eu fazia Lian Kun, ginástica terapêutica com eles, com os profissionais da saúde, em pleno pronto atendimento. A gente fazia dança circular, em pleno funcionamento. Todo mundo me achava louca, né? Algumas falavam, lá vem essa daí fazer o quê? Quer dizer, eu queria interromper o processo, né? Para que os funcionários tivessem uma pausa para recuperar o fôlego para ir para lá. E muitos usuários também não entendiam isso, achavam que estavam encostando o corpo e tudo mais, entendeu? Então, veja como também tem o outro lado das pessoas não entenderem quando a gente está cuidando desse cuidador, né? E não estou falando só do usuário, estou falando do próprio profissional que fica lá criticando que o outro está dançando, que está fazendo ginástica, que está fazendo massagem, entendeu? E o negócio, a porta está bombando, né? Então, tem esse outro lado também que é duro, que é violento com os próprios profissionais, né? Então, isso é todo um contexto que acho que vale a pena a gente avaliar. Eu não estou justificando nada, não, tá? Só estou mostrando outro lado duro, muito duro entre os próprios profissionais da saúde. Parece que a Amanda quer falar, né? Foi um ponto de análise, de reflexão assim profunda também, porque nós somos mulheres de luta. Então, ao mesmo tempo que estamos na condição de vítima em algumas vezes, em tantas outras estamos na posição do profissional que acolhe e que direciona, né? Então, a conclusão também que nós chegamos dentro desses diálogos, obviamente a gente se preocupa também com essas mulheres dentro da rede que ainda que de forma inconsciente estão praticando essas violências, né? A gente também concluiu que a paciente, naquele momento, é a pessoa vulnerável. Então, o exercício de empatia, ele é necessário para a vida, em todos os momentos. Mas, naquele momento, você é a pessoa vulnerável. Eu não me vi em condições, tanto que eu peguei o telefone, liguei para Sol, liguei para Malu, pedi ajuda, porque eu não estava em condições de exercitar a minha empatia, porque naquele momento eu estava impactada com o medo que estava sentindo naquele momento, né? E outra questão que eu também achei interessante que a doutora Mariane trouxe foi a questão do privilégio, que o que também foi outro ponto de reflexão para nós da frente de defesa, com o olhar de diversas áreas assim dos saberes, não só do olhar jurídico, que é a minha área, foi que eu estou no topo do privilégio. Dentro dessas violências que eu passei, que me assusta eu tenho informação, eu sei os meus direitos, eu estou numa frente de luta privilegiada, eu tenho acesso a pessoas onde fazer denúncia de forma mais rápida, onde movimentar, onde não se aquietar. Mas e as outras mulheres que não têm essa possibilidade? Então, foi um start de muita atenção que trouxe para a frente de luta aqui de Santo André para a gente, que foi tomou até uma proporção maior, que a gente
conversa na rede, né? E tem sido diálogos maravilhosos por isso, porque se está acontecendo comigo, que sei meu direito, que sei me defender, que consigo dialogar, mesmo vulnerável, em violenta emoção, e mesmo assim eu abandonei meu pré-natal em maio, voltei agora, porque depois das reclamações me devolveram a minha médica, que é maravilhosa, boazinha, humana, e voltou a acontecer agora, e fruto da reclamação, que é importante. Por quê? Porque o SUS está disposto a resolver e entregar de forma efetiva essa prestação para a gente. E para a doutora Maria Aparecida, sobre a amamentação, obrigada pela orientação. E eu estava estudando essa noite, que agora é insônia, né? Estou na fase da insônia. Que a questão da humanização do parto, eu aprendi essa noite que tem um nome que chama mamiferização do parto. Se eu tiver errado, a senhora, humildemente, me corrija. E aí eu estava lendo sobre que a amamentação também é um boom hormonal, que tem uma sequência do nosso corpo perfeito, que é a nossa fisiologia, e que os estresses também durante a gestação e durante o parto, até a questão do acompanhante, influenciam da gente conseguir fazer a amamentação, né? Que tem a questão hormonal da pojadura. Isso é correto afirmar, doutora? Isso é corretíssimo, né? É como você diz, você é uma pessoa que está no topo da pirâmide do privilégio, porque tem acesso à informação. Não sei se a gente tem tempo aqui para ficar discutindo novamente o aleitamento materno, essa questão, mas eu convido você a assistir a live que nós fizemos na semana anterior, e ali a gente conversou bastante a esse respeito. E se quiser conversar no privado, a gente conversa também. Porque eu vi que o estresse, as violências que a gente começa a sofrer lá no início, eles vão com a gente até a amamentação e às vezes até para além, né? Claro, é importante que as pessoas saibam, não só a mãe, mas como a gente falou, a sociedade toda, né, que produzir e amamentar uma criança é uma situação extremamente complexa do ponto de vista orgânico. Não é fácil produzir leite por 3 anos para amamentar adequadamente. Então, é bem complexo esse sistema todo. Se a mulher não estiver em plena saúde física e mental, lógico que vai ter repercussão na amamentação, tanto antes do parto, durante a gravidez, quanto no parto e o pós-parto. A mulher tem que estar extremamente saudável para poder produzir o alimento para o seu filho. Mas a gente falou bastante disso, né, na semana passada. Assiste lá, que acho que vai dar uma clareada. Se você me permite, na sua rede, doutora? Da Sol. Eu te passei o link, tá? Eu passei para ela. Se você me permite, Sol, eu gostaria de enfatizar o que a Gislene falou, no sentido de que a gente precisa tornar o ser humano um ser humano. Ele está deixando de ser humano. Então, a gente precisa retomar essa característica fundamental para a nossa existência. E, com relação ao que a Nadir falou, a gente, muitas vezes, no ambiente de trabalho, a gente tem os funcionários com os problemas deles. Então, a gente precisa cuidar desses funcionários, né, Gi? Cuidando do cuidador, é extremamente importante. Só a título de exemplo, uma vez eu fui fazer uma capacitação de atendimento de violência sexual numa unidade de saúde para os funcionários, e tinha cerca de 25 funcionários na capacitação. Quando eu comecei a falar o que era uma violência sexual, as pessoas começaram a mudar a sua fisionomia, começaram a fazer uma cara de espanto, e aí nós tivemos que interromper essa conversa, porque 5 mulheres caíram num choro compulsivo,
ou seja, elas sofriam violência, né? E elas tinham que cuidar do paciente vítima de violência. Então, tem que ter esse olhar. O SUS, como bem disse a Gislene, o SUS já tem essa norma que é tratar do funcionário, cuidando do cuidador, né? E a gente precisa ver que a pessoa que está lá cuidando também tem seus problemas, né? Não justifica, mas é uma outra violência que o funcionário, que essa mulher funcionária sofre. Então, tudo isso é muito importante. Fora todas as outras violências, além da doméstica, que a gente poderia ficar aqui 2 dias conversando, né? A violência no ambiente de trabalho, seja o salário inferior do homem, o assédio moral, o assédio sexual, né, que a mulher sofre. A gente tem o tráfico de mulheres, que é uma coisa seríssima, né? A gente tem, né, a violência com relação à orientação sexual da mulher, né? A gente vê muito isso por aí, né? Ou seja, não é só a violência obstétrica, né? A mulher sofre muitas outras formas de violência que precisam ser conversadas a esse respeito. Sim. E a ideia dessa roda de conversa agora que a gente passa a instituir, e isso... a gente, como eu já falei no início, foi uma proposta da doutora Cidinha fazer essas rodas de conversa, a gente deu um nome, e essa é a proposta, a gente ter toda semana ter uma roda de conversa, que a gente vai trazer mulheres para fazer o debate sobre todas essas violências. Então, a ideia é trazer mulheres travestis, mulheres trans, mulheres negras, mulheres deficientes, porque a mulher deficiente, ela sofre uma violência e muitas vezes ela não tem como se expressar, né? Eu vou só dar um exemplo aqui. Imagine uma mulher com violência doméstica, cadeirante, o homem tira a cadeira dela e ela não tem como se locomover. E ela é espancada dentro de casa, ela não tem como sair porque ela não tem a cadeira dela, ou ela não tem a prótese dela, ou ela é cega e ela não consegue encontrar a saída das mãos do agressor. Então, a violência contra a mulher com deficiência, ela é gritante, ela é triste e silenciosa, porque a gente muitas vezes não vê. Tanto que eu escrevi um artigo para a revista Fórum falando sobre isso, como a violência contra a mulher com deficiência, ela precisa ser explícita na sociedade, porque sofre. A mulher que não tem as pernas, o homem vai lá e tira a prótese dela, ela não tem como caminhar, né? Olha que horror, que grita, parece... A hora que eu comecei a pesquisar sobre, a conversar com... Eu me senti num filme de terror, né? E é gritante. Se vocês forem pesquisar, vai faltar o ar para vocês de ver os relatos dessas mulheres com algum tipo de deficiência na mão de um agressor. Vai faltar o ar. Então, assim, eu queria ir fazendo um pouco um encaminhamento, porque já são 15, quase 3h15, a Mariana, assim, tadinha, né, a internet dela prejudicou, mas a gente vai te chamar de novo numa outra live, Mariana, para você também poder contribuir mais. Então, eu queria fazer uma rodada agora, para que a gente pudesse finalizar, mas que cada uma trouxesse aquilo que desejar trazer para essa nossa primeira roda de conversa sobre a violência para além da doméstica. Podemos começar por você, Mariana? Mariane? Sim, sim. Mais uma vez, né, eu afirmo... Então, travou? Mais ou menos, tadinha. Travou de novo. Estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Ai, que pena. Mas pode falar, pode falar. Eu vou tentar falar, né? Vamos lá, então. Mais uma vez, eu agradeço, né, o convite, muito importante esse tema. Infelizmente, a violência contra a mulher, ela não se esgota, né, na própria etimologia da palavra violência, né, existem múltiplas exemplificações do que é. Continuamos na luta, por nós que temos a informação e muito mais por quem não tem, né, que nós sejamos essas reprodutoras de informação, que possamos galgar, né, esse lugar
que os nossos direitos, eles não foram dados como para os homens, mas que nós estamos em luta sempre. Nadir. Obrigada, Sol, pela oportunidade. Obrigada, doutora. Foi muito bom. Eu fiquei apaixonada pela outra live que a senhora fez com a Sol. Foi maravilhoso. E, assim, nascer mulher já é ter que ficar forte para enfrentar batalhas, né? Mas como nós somos, assim, ser exclusivo, né, a gente consegue realmente ultrapassar. E a importância da união, né? Da mulher estar sempre dando a mão para a outra. A gente não deixa a mão de ninguém. E vamos seguir em frente. E, assim, enxergar as mulheres que estão do nosso lado. Porque muitas vezes você tem uma vizinha, uma pessoa que sempre está vendo, e você não sabe quanto aquela pessoa está em sofrimento. E você dando aquele olhar, você pode estar auxiliando, estar orientando, né? E assim a gente vencer, né? Vencer a dificuldade diária, né? Mulher sofre diariamente. Ainda tem pessoas que falam assim, os machistas, você não trabalha, né? Fica em casa. É bastante difícil. Mas, muito obrigado, vamos lá. Obrigado pela oportunidade. Imagina, Gi. Eu queria, Amanda, se você tiver interesse, depois a gente conversa no particular, para te ensinar um exercício para você dormir melhor, tá? É super tranquilo, a gente pode conversar. Agora, eu queria encerrar, assim, para lembrar algumas coisas para a gente. A gente tem que procurar ser gentil com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente pratica a gentileza para fora, mas não pratica com a gente, com as nossas necessidades, né? Necessidade de tomar água, de se alimentar, de fazer xixi na hora certa, de corrigir a postura, de se preocupar com o seu corpo, de dar movimento para o corpo, de trabalhar a sua respiração, né? Então, assim, é importante que a gente lembre que o nosso corpo é uma maquininha fantástica. E que a gente vive em cima de padrões, né? E muitas vezes a gente precisa quebrar esses padrões mentais para que a gente possa se libertar de algumas coisas, né? Que enquanto eu fico, eu sempre tenho dor desse jeito, eu sempre dói aqui, sempre, né? Então, quanto mais eu repetir isso para mim, mais o meu cérebro registra. E ele vai fazer o que eu estou dando como comando. Então, eu só estou querendo lembrar em relação a isso, né? Que a gente precisa assumir o nosso próprio comando, o comando do nosso emocional, o comando da nossa alimentação, o comando da nossa hidratação e da nossa atividade física, que não precisa ser muita coisa. Se caminhar já é uma coisa ótima, né? Então, é cuidar da gente mesmo, ser gentil, porque a gente nunca é gentil com a gente sempre pode, eu sou gentil com os outros, mas consigo mesmo ser exigente. Você fala, de novo você fez isso, mas que saco, não sei, né? A gente se pune, né? Então, é lembrar que a gente tem esse outro lado que muitas vezes é violento com a gente mesmo. A gente pratica uma violência com a gente, né? Quando a gente não se hidrata o suficiente, quando eu não vou fazer xixi na hora que eu preciso, quando eu não me alimento, quando eu tenho que me alimentar. Isso tudo são pequenas violências com a gente mesmo, né? Então, isso é importante. Só queria finalizar com isso. Então, vamos cuidar um pouco mais, ser mais gentis, né, com a gente mesmo. Procurar fazer o que o corpo está pedindo também, tá? Sim. Agradeço pela oportunidade. E aí, Amanda, se quiser, a gente conversa depois, tá bom? Valeu, meninas. Um beijo. Doutora. Então, na minha experiência profissional, eu tenho bem claro que uma das formas da gente tentar minimizar as violências, né, não só a violência contra a mulher, mas todas as violências, e principalmente a violência contra a mulher, é falando sobre a violência, né, é orientando, né, o que é a violência, é tratando a violência, é mostrando como terminar com esse ciclo de violência,
Então, a gente precisa dar diretrizes para as pessoas que sofrem a violência. Então, é falando sobre elas que a gente consegue minimizar, né, essa questão tão difícil atualmente. Então, precisamos falar mais sobre violência, precisamos dar direcionamento para as vítimas de violência. Né? É só assim que uma vítima consegue se fortificar, né, se empoderar e sair dessa situação. Então, temos que falar mais sobre isso. Ah, que lindo. Amandinha? Eu quero agradecer, abraçar cada uma de vocês, cada uma das pessoas que estão ouvindo, dizer que essa acolhida é sempre muito renovadora. Eu não conheço outra forma, uma forma mais gostosa de aprender, senão em roda, porque é uma troca sensacional. Então, eu agradeço pela troca, Sol, pela oportunidade e pelo acolhimento. Não, e eu convidei Obrigada. a Amanda, porque eu sei que ela está num momento bem delicado, que ela sofreu toda essa violência psicológica, e que ela poderia expor, que nós poderíamos trabalhar em cima da violência que ela sofreu, e, ao mesmo tempo, faríamos essa acolhida para ela, que outras mulheres que sofreram a violência, né, que escutaram essa roda hoje, que todas elas possam se sentir abraçadas, acolhidas, por cada uma de vocês que estiveram hoje disponibilizando esse tempo de vocês, né? Eu sei que ficar uma hora em frente a um computador, em frente a um celular, não é fácil, é você realmente se despojar e falar assim, não, eu vou me doar nesse momento para poder contribuir com outras pessoas. Então, da mesma maneira que hoje, né, nós fizemos a acolhida, a Amanda, com certeza, muitas outras mulheres, como a Márcia Moretti, ela disse assim, trabalhei em emergência, assistência de enfermagem, alguns profissionais ficaram mecânicos, e em 2016 ela teve uma eclâmpsia justamente pela falta de sensibilidade e de violência obstétrica. Então, Márcia, sinta-se acolhida, sinta-se abraçada por todas essas mulheres que vieram hoje aqui falar, expor, se expor, como a Gisele também expôs uma violência que ela passou, e aquela frase, né, ninguém solta a mão de ninguém, não pode ser uma frase de camiseta, ela tem que ser uma frase praticada no nosso cotidiano. Então, não soltar a mão de ninguém, eu não uso essa camiseta, eu não compro essa camiseta porque eu acredito que ela é para além de uma camiseta, ela é na prática que ela se faz. Né, como vocês sabem, outras pessoas sabem, eu sou muito ligada a Paulo Freire. Paulo Freire sempre tem um livro dele, depois eu até vou pegar esse livro e passar para vocês, e ele dizia o seguinte, que aquilo que eu falo, eu tenho que praticar, porque se eu não praticar aquilo que eu faço de discurso, eu sou uma mentira. Né? Então, Paulo Freire, ele é um homem extremamente sábio e que ele ainda vive e ele era contra a violência em todas as formas, ao ponto, eu estou trazendo ele para mostrar que existem homens que então se desconstroem, né? E Paulo Freire se desconstruía. E ele era um homem tão averso à violência que até mesmo quando ligavam na casa dele, por engano, ele conversava com a pessoa, né? Porque ele achava que, assim, simplesmente desligar o telefone era uma violência, então ele conversava. Então, Paulo Freire nunca deixou de atender uma única ligação, né? Porque ele considerava que não atender a ligação daquela pessoa era uma forma também de violentar, porque se a pessoa está te procurando, porque ela quer conversar com você, ela precisa em algum momento, como aquele dia, Amanda, que você me ligou, e se eu não te atendesse, né? E só para finalizar, o que mais me chamou a atenção na situação da Amanda era assim, quando eu desliguei dela, eu falei, caramba, ela é advogada, ela é PLP, ela faz a defesa das mulheres e ela está aos prantos. Quantas outras que não tem nada disso estão aos prantos e não sabem para onde ir? Eu já precisei da Amanda, né? E a Amanda precisou, então é isso. Ninguém solta a mão de ninguém.
E essa roda de conversa, doutora, você foi brilhante em fazer a proposta e a gente vai dar continuidade. Então, nós vamos agora pensar de que maneira que nós vamos fazer, quais os dias que nós vamos fazer. Então, Gi, Nadir, Mariane, nós temos que agora lá no grupo pensar como que a gente viabiliza essa roda de conversa. Fala, Mandinha. Só um recadinho, a Proleg recebe os relatos e a gente direciona para apoio. Eu acho que é importante registrar, que às vezes a mulher não sabe nem onde correr, não sabe nem se é grave ou se realmente é muito grave. Então, a Proleg faz de uma forma muito bonita esse apoio e direcionamento. Então, assim, gente, ó, eu vou só fechar no Facebook, vocês só ficam aí, porque a gente fala rapidinho, offline, né? É offline que fala, né? Então, a gente fala rapidinho. Então, assim, gente, nós tivemos um público bem legal, nós tivemos várias pessoas acompanhando, várias pessoas foram interagindo, foi uma roda de conversa muito 10, eu estou muito feliz, estou muito grata, e principalmente grata por ter tantas mulheres porretas, tantas mulheres que vão cruzando as nossas estradas, e essas estradas vão se cruzando com outras, e quando a gente viu, a gente teceu uma estrada maravilhosa. Então, ninguém sozinha vai acabar com a violência, mas juntas e juntos, nós podemos ser muito mais fortes. É nisso que eu acredito, no trabalho coletivo, no trabalho de propostas, e acatar as propostas. Ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo, como diria Paulo Freire. Então, gente, vocês que acompanharam essa roda de conversa, aguardem que terá outras, tá? A gente vai fazer com outras mulheres, sempre com esse mesmo tema, mas trazendo essa violência para além da doméstica. Então, um beijo para todos e para todas e para todas que nos acompanharam até agora. Tchau, gente. Até mais, viu? Um beijo. Tchau, tchau.